Nesse quadrinho aqui seria o quadro de ordens, tá? Que vai ser dividido em duas partes, tanto parte inteira quanto parte decimal, tá bom? Em cada parte dessa tem 3 bloquinhos. Por exemplo, da parte inteira tem a unidade, tem a dezena e tem a centena. E na parte decimal tem o décimo, o centésimo e o milésimo, ok? Aqui vocês vão pegar o número e colocar aqui, tá bom? Aí vocês vão conseguir obter a leitura. Vai ter outra tabelinha que a tia colocou aqui, que eu vou representar para vocês como fica, tá bom? Aqui só para vocês conseguirem perceber como é que fica a parte de décimo, centésimo e milésimo, ó. Tá vendo? Décimo, tá aqui, ó. Fica bem aqui. O centésimo, já fica bem aqui, ó. A segunda parte, como se aqui tivesse 2 zeros, tá bom? Na parte de fração, né, ó. Lembrem? Sim. Ó, 2 zeros. Indica 2 números após a vírgula, tá? Centésimo. Milésimo, perdão. Indica 3 números após a vírgula. Ó, tá aqui a vírgula. Sempre coloque a vírgula aqui no meio nessas duas partes, para dividir essas duas partes. Ok? Tá aqui outro exemplo para ficar melhor. Ó. Se eu tiver esse número aqui decimal, ó, 2,8. Como é que eu vou ler? Eu coloco aqui, ó, tá aqui a minha vírgula, né? Tá aqui a minha vírgula. E eu coloco o 2 aqui, que vai representar 2 unidades e 8 décimos, né? Então, eu posso ler 2 inteiros e 8 décimos. Por que 2 inteiros, tia? Porque a unidade é o número inteiro, tá? É o número todinho, que nem a gente tinha visto naquele primeiro exemplo dos bloquinhos, como se ele tivesse todo assim, ó, tá? Ele não foi mexido, não foi dividido, nem nada. O décimo, centésimo, milésimo foram, mas a unidade não foi mexida. Então, a gente pode dizer que ele tá todo inteiro, ó, todo completinho, ok? Se eu tivesse aqui, ó, para colocar nessa tabelinha, 3,8. Como é que ficaria? Ficaria aqui, ó, 3, vírgula embaixo de vírgula e o 8. Aí ficaria 3 inteiros e 8 décimos, ok? Agora, vamos escrever o primeiro número. 2 inteiros e 8 décimos, transformar isso para fração. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos se garantir. 2 inteiros e 8 décimos, em forma de fração. Como é que ficaria? Eu sei que vai ficar como? Que é 2 inteiros, então ele fica separado. E 8 sobre 10. Ah, tia, por que é 8 sobre 10? É sobre 100, né? Sobre 1000 ou sobre 10.000? Por quê? Porque eu falei o quê? Na hora que a gente colocou na tabelinha, a gente viu que era o quê? 2 inteiros e 8 décimos. Toda vez que for décimo, o 10 é embaixo. Se for centésimo, o 100 é embaixo. Se for milésimo, o 1000 é embaixo. Ok? Aí, o que acontece? Isso daqui vai ser a mesma coisa de 2 mais 8 décimos. Isso daqui vai se transformar em quê? Em soma de números com denominadores diferentes. Então, a gente precisa fazer o MMC. Vocês lembram que eu falei que toda vez quando tá o 2 assim sozinho, é a mesma coisa que eu tiver o 1 aqui embaixo? O 1 é como se fosse o melhor amigo, o best friend. Porque ele vai estar em todas as horas. Não importa o momento, sempre ele vai estar lá. Então, quando o 2 está sozinho, ou 3, ou qualquer outro número inteiro esteja sozinho, é a mesma coisa que eu tenho 1 embaixo, tá bom? 1 é aquele cara que não lhe abandona. Então, fazendo MMC de 1 e 10, ó. 1 e 10 vai ser a mesma coisa de quê? Tá certo? Aí vamos fazer MMC do 1 e do 10. 1
1 já tá aí ok, né? Então vamos fazer só do 10. Quando a gente fizer MMC do 10, vai dar o próprio 10. Mas vamos fazer, né? 10 dividido para 2, 5. Aqui 5, 1 e 1. Aqui também vai dar 10, tá? Então toda vez que acontecer isso, primeiro eu queria mostrar para vocês de ter um número e o 1 para fazer MMC, sempre vai dar o próprio número, tá bom? Ele mesmo, no caso, né? Então vamos lá. Aí eu vou substituir meus novos denominadores que eu encontrei, que no caso é 10 mais 10, que foram os nossos novos denominadores, e vou fazer aquele negócio. Pego o meu novo denominador, divido pelo denominador atrás, ó, que no caso seria o 1 da primeira fração, que vai dar 10, e multiplico pelo o numerador. 10 dividido para 1 é 10, vezes 2 é igual a 20. Mesma coisa eu vou fazer com a segunda fração. 10 dividido para 10, 1. E 1 vezes 8, certo? Então, quando eu tenho isso daqui, agora é molezinha. Por quê? Porque eu só vou somar os meus numeradores e vou repetir meu denominador. Se eu tiver 20 reais e ganhar 8 conto da minha mãe, fica com quanto? Com 28 conto. A tia fica rica. E repito o meu denominador, ok? E agora, se a gente fosse fazer, a tia vai fazer aqui outro exemplo dessa daqui, ó, tá? Se eu tiver aqui 3,6. Como é que eu vou transformar isso para a fração novamente? Eu sei que é 3 inteiros mais 6 décimos. Então, é 6 sobre 10, porque são 6 décimos. Ok? Quando eu faço MMC do 1, ó, e do 10, eu sei que vai dar o próprio 10, como a gente viu anteriormente. Sempre quando se eu tivesse aqui 1 e 20, 1 e 100, seria o 100, tá? Aí fica 10, vou fazer aqui duas vezes para indicar, ó, primeira fração e duas frações. Só tô fazendo duas vezes porque só tem duas frações, ok? Que foi o novo denominador que a gente encontrou para as duas. Quando eu faço isso, eu faço aquele joguinho novamente. Pego o meu denominador que eu encontrei, divido pelo denominador da primeira fração, ó, porque isso aqui representa a primeira fração, essa daqui é a segunda. Se vocês quiserem colocar essas ordens, esses números em cima, para poder vocês não confundirem, também é ótimo. Ouçam a dica da tia de vocês. Se eu tenho 10 dividido para 1, vai dar quanto? Vai dar o próprio 10. Como se eu tivesse 10 reais entregando para minha mão. Então, eu vou ter 10. 10 vezes 3 é igual a quanto? Igual a 30. Eu faço a mesma coisa com a segunda fração. Se eu tenho 10 e divido por 10, eu fico com 1. Se eu tiver 10 reais e divido para 10 coleguinhas, eu fico com 1 real, tá? E vezes 6 vai ser quanto? 6. 1 vezes 6 é o próprio 6. Qualquer número multiplicado pelo 1, que é o elemento neutro da multiplicação, vai ser ele mesmo, tá bom? Quando chega nessa parte que eu tô com os meus denominadores iguais, tudo bonitinho, eu só preciso fazer o quê? Somar os meus numeradores e repito o denominador. 30 mais 6 é igual a quanto? 36. E repito o meu denominador. Pronto. Fico 36 sobre 10 avos. Ok? Agora, a gente vai fazer o inverso. Como assim, tia? O inverso, tia? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer da fração para obter um número decimal. A gente vai fazer o processo ao contrário. Ok? Então, se, por exemplo, eu tenho 200. Então, se eu tiver, por exemplo, 254 sobre 100. E quero transformar isso para um número decimal. Como é que eu vou fazer? Preste atenção. 254. A gente sabe que é a mesma coisa de ter o quê? 200 reais e depois eu ganhei 54 conto. Tudo isso sobre 100. Por quê? Porque, ó, nosso denominador aqui é 100. Vai ser igual a... Vamos separar isso, já que tá um denominador para os dois, né? Então, se eu separar, vai ser o mesmo denominador para os dois também, tá?
vamos só supor que o 254 brigaram. Ah, não quero mais ficar na mesma casinha que você, não. A gente vai, cada um pro seu lugar. Então, a gente só vai separar as barrinhas deles, a casinha deles, tá? Então, fica 200 sobre 100 mais 54 sobre 100, que é igual a... Quando eu tenho isso, sempre quando eu tiver zero em cima e zero embaixo, eu posso fazer o quê? Dar um corte nos dois, tá? Então, se eu tenho zero aqui em cima e zero embaixo, eu posso dar um corte. O primeiro zero, posso cortar com zero embaixo. Segundo zero, tem zero embaixo aqui, ó, embaixo da casinha dele, tem que ser na mesma casinha. Tem, então também eu posso cortar. Quando eu corto esses zeros, fica sobrando quanto? Fica sobrando 2 sobre 1, mais 54 sobre 100, ok? Certo? Então, se eu tiver 2 dividido para 1, se a mãe de vocês chega, ó, pega R$2 para vocês ficarem ricos, vocês ficam com quanto? Com o próprio 2, né? Então, 2 dividido para 1 é ele mesmo, ó, 2. Aí, mais 54 sobre 100. Ok? E agora, tia? Como é que é isso daqui? Se eu tivesse 54 naquela tabelinha que a gente fez, nessa daqui, ó. Se eu fosse botar aqui 54 sobre 100. 54 sobre 100, né? Era a mesma coisa de eu colocar onde nessa tabelinha? Ó, seria assim. Como tem o 100 embaixo, indica que esses dois números vêm depois da vírgula. E tem que dar dois números, tá bom? Então, fica 0,54. Tá? Se eu tivesse aqui... Oh, meu Deus, desculpa, essa era a borracha. Se eu tivesse aqui 68 sobre 100. Mesma coisa de eu ter 0,68. Dois números após a vírgula. E aqui tem 2 zeros. Ok? Se eu tivesse 72 sobre 100. Seria a mesma coisa de quê? 0,72. Porque, ó, mesma coisa se eu fosse colocar aqui na tabelinha, ó. Aqui na vírgula, 0... Não, perdão. Aqui a vírgula, 72. Tá aqui, ó. 72 centésimos, ok? Então, só posso fazer assim. A gente acrescenta 0 quando falta o número para completar o tanto de números após a vírgula. Por exemplo, se eu tiver 2 centésimos, 2 sobre 100, seria a mesma coisa o quê? 0,02. Porque tem que chegar nesse último númerozinho aqui, ó, que é no centésimo. Aí tá aqui, ó, 2 números após a vírgula. E embaixo aqui são 2 zeros. Quantidade de zeros indica quantos números vêm após a vírgula. Nunca esqueçam disso. Então, aqui é a mesma coisa de eu ter 2 mais 0,54. Que é igual a quanto? Vamos ver aqui. Deixa a tia continuar aqui, tá bom, gente? Senão não vai caber. Pronto, continua aqui. Isso é a mesma coisa de 2 mais 0,54, né? Colocar aqui novamente. Aqui é o quê? 2 inteiros, né? Então, 2 inteiros, ele fica antes da vírgula. Então, fica 2,54. Tá bom? Então, essa é a nossa transformação inversa. Façam com calma, assistam com calma. No decorrer, a gente vai fazer mais atividade, vai fazer questões, tirem a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? A gente vai conseguir aprender isso daqui. Vamos conseguir, eu acredito em vocês, vocês são maravilhosos. Nunca esqueçam disso, tá bom? Se tiver dificuldade, não esqueçam que a tia tá aqui para tirar a dúvida de vocês.